Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Bunker Podcast. Hoje, dia 27 de maio, o mês de maio está terminando, mas mesmo assim eu trouxe um tema referente a esse mês. E também é um tema que vem sendo muito explorado pelo noticiário e pela própria classe política, quando se fala em questões do mundo do trabalho. O tema é escravidão. Lembrando que o mês de maio é o mês que se comemorou a abolição da escravatura no nosso país. Mas vamos ver um pouquinho mais a fundo o que é a escravidão. Existem várias formas de escravidão, várias variantes de escravidão dentro de um contexto histórico. E o termo escravidão a gente pode interpretá-lo de várias maneiras, conforme o viés político, ideológico. O termo escravidão pode pode se tornar uma outra coisa que não é realmente aquilo que ela quer dizer. Mas vamos lá. Escravidão é um sistema social, econômico ou jurídico no qual uma pessoa é submetida ao controle de outra, sendo privada total ou parcialmente de sua liberdade e tratada como propriedade, força de trabalho compulsória ou objeto de exploração. Segundo a definição da Organização das Nações Unidas, a escravidão envolve o exercício de atributos do direito de propriedade sobre uma pessoa. Essa é a definição do termo escravidão. Mas vamos ver as principais variantes do conceito de escravidão. Nós temos a escravidão tradicional ou legal. O escravo é considerado propriedade de um indivíduo, do Estado ou de uma instituição, podendo ser comprado, vendido ou herdado. Depois nós temos a segunda variante do conceito de escravidão, que é a servidão. O trabalhador está ligado à terra ou a um senhor, possuindo alguns direitos, mas sem plena liberdade de locomoção. A terceira variante é o trabalho forçado, trabalho imposto mediante ameaça, violência, dívida ou coerção. A quarta variante de escravidão é servidão por dívida. A pessoa trabalha para quitar uma dívida que muitas vezes nunca é considerada paga. A quinta variante é o tráfico humano, recrutamento e transporte de pessoas para exploração sexual, laboral ou outras formas de exploração. E a sexta variante é a escravidão contemporânea. Essa escravidão contemporânea ela é um conjunto, né? Ela é composta por um conjunto. A forma moderna, chamada forma moderna de escravidão, é o trabalho análogo à escravidão, o tráfico de pessoas, casamentos forçados, exploração infantil e trabalho compulsório. Esses 5 itens formam o que é conhecido como escravidão contemporânea. Dentro do contexto histórico da escravidão, o primeiro registro que nós temos do sistema escravocrata é na Mesopotâmia, entre o ano 3500 e 539 a.C. Os primeiros registros escritos sobre a escravidão
datam deste período. Os escravos provinham de guerras, dívidas e punições criminais. O Código de Hammurabi regulamentava a condição dos escravos. Depois nós temos um outro registro cronológico da escravidão, que é do Egito Antigo, entre o ano 3100 e o ano 30 a.C. Uso de prisioneiros de guerra e trabalhadores compulsórios. A visão popular de que as pirâmides foram construídas exclusivamente por escravos é contestada por pesquisas modernas. Depois, um novo registro é feito na Grécia Antiga, entre o ano 800 e o ano 146 a.C. A escravidão era parte fundamental da economia. Em algumas cidades, os escravos representavam até 1/3 da população. Filósofos como Aristóteles discutiram e justificaram a instituição em determinados contextos. O próximo registro cronológico vem da Roma Antiga, entre o ano 509 e o ano 476 depois de Cristo. 509 antes de Cristo a 476 depois de Cristo. A Roma Antiga foi um dos maiores sistemas escravistas da antiguidade. Milhões de pessoas foram escravizadas por guerras de expansão. Os escravos eram utilizados na agricultura, nas minas, na construção, nos serviços domésticos, na administração pública. Destaca-se a revolta liderada por Espartaco entre o ano 73 e 71 a.C. Foi a maior revolta de escravos da Roma Antiga. Entre o ano 476 e 1453, aí nós já não estamos mais na Antiguidade, nós já estamos na Idade Média, Europa Ocidental, a escravidão diminui gradualmente, havendo uma expansão da servidão. Já não era mais escravidão, passou a ser servidão feudal. Os servos não eram propriedade direta, mas possuíam liberdade limitada. No mundo islâmico, entre o século VII e o século XIX, também houve escravidão. Amplas redes comerciais de escravos nesse período do século VII ao século XIX. Da África, da Europa Oriental, da Ásia Central e do Cáucaso, os escravos podiam exercer funções militares, administrativas e domésticas. Depois nós temos, ainda dentro desse período do século VII ao século XIX, nós temos um período da África pré-colonial. Existiam diversas formas de cativeiro antes da chegada europeia na África. Variavam de integração familiar até trabalho compulsório. Não constituíam um modelo único para todo o continente. Ou seja, existia um modelo escravista dentro da África, promovido pelos clãs e pelos governos, digamos assim, pelas lideranças africanas, muito antes da chegada dos europeus ao continente. Depois, durante o período chamado de Idade Moderna, 1453 a 1789, houve a expansão marítima europeia, século XV ao século XIX.
e surge o chamado comércio transatlântico de escravos, nesse período. Os principais países envolvidos nesse comércio transatlântico de escravos foi Portugal, Espanha, Reino Unido, França e Países Baixos, que aí inclui Bélgica e Holanda. As características desse período: a captura e compra de africanos. Nem sempre eles eram capturados, muitas vezes eram os próprios africanos, líderes de tribos, que vendiam os seus escravos para os europeus. O transporte para as Américas, o trabalho desses escravos em plantações, mineração, construção e serviços urbanos, e estima-se que mais de 12 milhões de africanos tenham sido embarcados para o continente americano ao longo de quase 500 anos. No Brasil, especificamente, tanto no Brasil colonial quanto no Brasil imperial, a gente observa a escravidão como uma ferramenta dentro da economia. No século XVI, inicia a colonização portuguesa. A primeira utilização escravista não foi africana, foi mão de obra indígena. Os indígenas, eles tentaram de alguma forma, de todas as maneiras, fazer com que os indígenas fizessem o trabalho, os trabalhos designados pelos colonizadores, mas os indígenas, infelizmente, eles morrem, mas eles não se adaptam à escravidão. Depois da tentativa indígena, no século XVI, nós temos aí a entrada dos escravos africanos. Entre o século XVII e XVIII, no Brasil, nós temos a expansão dos engenhos de açúcar, o crescimento da mineração e a intensificação do tráfico transatlântico entre África e Brasil. No século XIX, começam o que a gente chama de os primeiros tratados que vão, as primeiras leis ou tratados que vão levar ao fim do período escravista no Brasil, que durou 400 anos. Começa lá em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz e a proibição do tráfico transatlântico de escravos para o Brasil. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, onde os filhos de mulheres escravizadas, nascidos após a lei, eram considerados livres em determinadas condições. Depois, em 1885, vem a Lei do Sexagenário, que era a concessão de liberdade a escravos com mais de 60 anos. E, por fim, em 1888, vem a Lei Áurea, que é a extinção completa, né, a extinção legal da escravidão no país. O Brasil foi o último país independente das Américas a abolir oficialmente a escravidão. No século XIX e no século XX não houve apenas a abolição da escravidão apenas no Brasil, houve outros locais também, outros marcos importantes abolicionistas pelo mundo. Alguns desses marcos, em 1807, o Reino Unido proíbe o tráfico atlântico. Em 1833, a abolição no Império Britânico. O Império Britânico também era escravista e em 1833
eles aboliram a escravidão no Império Britânico. 1848, abolição da escravidão nas colônias francesas. 1865, fim da escravidão nos Estados Unidos após a Guerra Civil Americana. 1886, abolição da escravidão em Cuba. E 1888 foi a nossa abolição aqui no Brasil. Não é coincidência de que o primeiro império, para não dizer país, o primeiro império a promover a abolição foi o Império Britânico, através dos ingleses, justamente porque nesse período estava iniciando ou estava em curso a Revolução Industrial. Então, a escravidão era um ponto negativo para a Revolução Industrial, justamente porque era um mercado consumidor, era um grande mercado consumidor que não podia consumir, porque não recebia salário. Então, se promove a abolição, os ex-escravos passam a ser trabalhadores assalariados e vão participar do mercado consumidor da Revolução Industrial. Vão ser futuros consumidores dos produtos industrializados que começavam a surgir através da Revolução Industrial. A escravidão contemporânea, essa então do século XX até o prezado momento, embora proibida juridicamente na maior parte do mundo, persistem formas ilegais de exploração do trabalho. Trabalho análogo à escravidão, caracterizado por trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes, restrição da liberdade de locomoção, tráfico de pessoas, movimentação ilegal de indivíduos para exploração sexual, laboral, doméstica, criminal, casamento forçado, reconhecido internacionalmente como forma de escravidão moderna em determinados contextos. A exploração infantil extrema e quando envolve coerção, servidão ou trabalho compulsório. Então, esses quesitos formam a chamada escravidão contemporânea. Vamos para uma definição resumida, depois dessa cronologia sobre a escravidão. Em termos históricos e jurídicos, escravidão é qualquer condição em que um indivíduo perde a sua autonomia fundamental e é submetido ao controle coercitivo de outro, seja como propriedade legal, a escravidão clássica, ou por mecanismos de coerção econômica, física ou social. Aí as formas da escravidão chamada escravidão contemporânea. Essa definição permite compreender tanto a escravidão da antiguidade quanto as formas modernas de exploração humana reconhecidas pelo direito internacional atual. Nós temos uma pergunta. Por que atualmente qualquer trabalho, qualquer um, é comparado com escravidão? A associação rápida de determinadas formas de trabalho à escravidão é resultado de uma combinação de fatores históricos, jurídicos, políticos, midiáticos e culturais. Ampliação do conceito jurídico de trabalho escravo. Historicamente, a escravidão significava a propriedade legal de uma pessoa por outra.
Hoje, em muitos países, incluindo o Brasil, o conceito jurídico de trabalho escravo contemporâneo é mais amplo. A legislação brasileira considera como trabalho análogo à escravidão situações que envolvam trabalho forçado, servidão por dívida, jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, restrição da liberdade de locomoção. Assim, nem toda situação classificada juridicamente como escravo contemporâneo corresponde à escravidão tradicional dos séculos passados. Nós temos um segundo ponto, a sensibilidade social crescente. Nas últimas décadas, houve maior preocupação com direitos humanos e direitos trabalhistas. Práticas antes consideradas normais, por exemplo, jornadas excessivas, alojamentos precários ou ausência de equipamentos de segurança, passaram a ser vistas com maior rigor pela sociedade. Vamos um pouquinho mais a fundo. O uso retórico e político do termo escravidão. O termo escravidão possui forte carga emocional. Por isso, movimentos sociais, sindicatos, ativistas, jornalistas e atores políticos às vezes utilizam a palavra para destacar situações que consideram abusivas, mesmo quando elas não se enquadram tecnicamente na definição legal de trabalho escravo. Da mesma forma, críticos dessas denúncias argumentam que o conceito pode ser usado de maneira excessivamente ampla, banalizando a gravidade da escravidão histórica. Aí nós temos também um outro ponto importante que torna, pelo menos o termo escravidão, mais relevante, mais impactante. Nas redes sociais, conceitos complexos costumam ser simplificados. Muitas vezes uma notícia sobre más condições de trabalho é resumida em frases como "isso é escravidão", sem análise detalhada dos fatos, da legislação ou das circunstâncias envolvidas. As sociedades modernas valorizam mais a autonomia individual, a qualidade de vida e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Condições de trabalho que eram aceitas por gerações anteriores podem ser consideradas abusivas por trabalhadores atuais. Ou seja, houve uma mudança das expectativas sobre o trabalho. Agora nós temos existe uma confusão entre o termo exploração e o termo escravidão. Nem toda exploração econômica configura escravidão. Um emprego mal remunerado, desagradável ou com exigências elevadas pode ser criticado como exploratório sem necessariamente atender aos critérios legais de trabalho escravo. A distinção nem sempre é clara no debate público. Em síntese, a impressão de que qualquer trabalho é taxado como escravidão decorre principalmente da ampliação do conceito contemporâneo de trabalho escravo, da maior sensibilidade aos direitos dos trabalhadores, do uso retórico do termo no debate político e da simplificação promovida pelas redes sociais. Entretanto, do ponto de vista jurídico, a caracterização de trabalho análogo à escravidão exige elementos específicos
previstos na legislação e não se aplica automaticamente a qualquer relação de trabalho difícil ou mal remunerada.